porque todo bicho bruto é filho de Deus. Mas aí Deus teve uma ideia. Ele falou que a partir daquele momento só ia falar quem andar em dois pés. Boa noite, eu sou o Anderson, diretor da Trupe Sim Zózima e do Iracema Via Iracema, e eu gostaria de convidar todos vocês para poder embarcar nessa viagem com a Iracema. Essa viagem profunda, porque a Iracema ela espera por vocês. Eu sou a Luciana Ramin, eu sou a atriz criadora do Iracema e diretora do agrupamento Andar 7, e eu gostaria muito que vocês viessem conhecer a Iracema e estou de braços abertos para recebê-los na minha casa, carro, ônibus, coletivo. Bom, primeiro, obrigada. Essa conversa é muito especial porque vocês vão ver a proposta aí e quanta coisa a gente tem para entender da proposta de vocês. Eu queria começar perguntando para vocês justamente sobre como é que se dá esse encontro desses dois grupos, né, e dessas duas propostas de pesquisa que são distintas, mas que se complementam e se transformam nesse espetáculo que é o Iracema, né? Eu e a Lu, a gente estudou na SP Escola de Teatro. Isso, a gente é da primeira turma, 2010, 2011, de direção. E a gente se conheceu, então, nesse lugar, que era uma turma completamente variada. Então, tinha a Lu, que trabalhava com a questão da performance, eu que trabalhava com a questão do ônibus. Enfim, a gente teve afinidade, né, entre a gente. E acho que foi em 2010 ou 2009, eu recebi esse texto da Iracema. E aí eu lembro que eu falei para a Lu, falei assim, nossa Lu, eu queria fazer um espetáculo que fosse só sonoro. Você lembra disso? Sim. E você falou, eu queria fazer um espetáculo que fosse só imagem. Eu falei, nossa, que legal, como que seria isso? A gente começou a namorar nesse sentido, né? De falar, ela tem uma pesquisa que é o inverso do que eu quero fazer. E a gente foi tendo essas afinidades e depois eu falei sobre o Iracema. Era um texto que tinha chegado para mim, de uma autora cearense, a Suzy Lins de Almeida, e que ela ficou sabendo que a Trupe Sim Zózima fazia teatro no ônibus, e ela falou, eu tenho um texto que eu escrevi sobre a história de uma mulher que entra no transporte público e não sai mais. E eu queria muito que você lesse. Eu li, me apaixonei pelo texto, mas pensei comigo, falei, eu acho que não é um texto para montar com a Trupe. A Trupe tem uma pesquisa, um tipo de energia que trabalha com espetáculo. Eu falei, acho que não é muito a cara da Trupe fazer esse texto. E aí eu comecei a pensar e convidei e propus para a Lu essa possibilidade da gente poder se encontrar. A gente já tinha encerrado o curso, né? E aí a gente passou a se encontrar e a criar umas programações performáticas para experimentar o texto, a personagem. E aí a nossa primeira experiência foram as 48 horas que a gente fez uma imersão. Aí eu e o Anderson, a gente ficou aqui instalado na Praça Roosevelt, no ônibus aberto, e experimentando momentos do texto, facetas assim da personagem. E o público podia entrar e sair quando quisesse, durante essas 48 horas. Aí a programação consistia em que a gente entrava, ele poderia sair porque ele teria que buscar coisas, mas sempre voltava, né? E eu não poderia sair do ônibus durante as 48 horas, para a gente experimentar essa viagem da personagem, né? E a gente ficava dentro do ônibus nessa vivência de 48 horas, lidando com todas todas as possibilidades que a cidade tem, de pessoas, de encontros, desencontros, porque a gente também teve, né? O próprio tempo, o anoitecer, o calor infernal dentro do ônibus, toda essa atmosfera que de alguma forma interferia na vivência, na experiência que a gente estava tendo. E da própria precariedade daquela mulher exposta, vulnerável à cidade. Então a gente queria experimentar isso. Aí depois a gente foi para uma segunda vivência, que foi na própria Cracolândia, porque tem um momento da personagem que ela tem uma experiência com crack. E aí a gente foi fazer uma vivência lá também, acho que de 12 horas, né? A gente passou por isso, foi super legal. A gente teve depois uma experiência numa ocupação. E aí a gente teve duas experiências mais formais, que uma foi dentro do Sesc Belenzinho, num projeto chamado Inquietos Performáticos e Radicais, que
a ideia era trabalhar com grupos que ficavam nesse território entre a performance e o teatro, e eles tinham uma proposta em relação à cidade. Então o ônibus vinha direto com esse diálogo. Aí, posterior a isso, a gente foi para a Mostra Cariri também, e aí foi muito legal a experiência porque a gente foi para a periferia, né? E para uns lugares que mal tinham estrutura, energia elétrica, tudo isso. Então foi muito, muito bacana, assim, porque foi o retorno da personagem. E aí a gente parou por um tempo, esperamos, escrevemos em editais, não ganhamos nenhum. Então foi aquela velha história, né? Sim. Até que a gente decidiu enfrentar aí e bancar, porque tinha sido muito interessante. Quem passou pela experiência do Iracema tinha gostado bastante, e a gente achou que valia a pena investir e fazer mesmo na raça. Vocês contando um pouco sobre isso, eu fiquei curiosa de entender também um pouquinho do percurso de vocês, enquanto atores, antes desse encontro da escola, porque é o que levou vocês a esses olhares, né? Conta um pouquinho aí dessa construção aí de cada um. Bom, a Trupe Sim As Osma nasce em 2007, esse ano a gente está completando 10 anos de existência. Nasce de um encontro de 6 alunos da Fundação das Artes São Caetano do Sul, com o objetivo de pesquisar o ônibus urbano como espaço cênico, um espaço de descentralização e democratização do acesso às artes. A gente nasce com o Cordel do Amor Sem Fim, que é o nosso primeiro espetáculo, que faz parte do repertório até hoje. E desde então, a trupe vem desenvolvendo vários projetos, né? Desde a construção dos espetáculos até uma residência artística que a gente desenvolve no Terminal Parque Dom Pedro, que tem algumas ações lá. Uma delas é a mostra de teatro no ônibus, onde a gente convida grupos de teatro para poder se apropriar do ônibus. Também um projeto que aconteceu em 2014, 2015, 2016, que chama Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro, que aí é um projeto que abraça outras linguagens, que não só o teatro, as artes cênicas, mas já teve cinema, teve contação de história, teve artes visuais, teve de tudo dentro do ônibus. Então a trupe, nesse percurso, vem desenvolvendo várias ações. E eu acredito que essa parceria entre o agrupamento Andar 7 também é mais uma proposta de como se aproximar, como poder apresentar esse espaço para outras pessoas, né? Porque a gente já sofreu muito por conseguir um ônibus. Hoje esse ônibus é nosso, a gente paga esse ônibus e, enfim, o grupo tem um ônibus que pode criar essas parcerias, que pode apresentar esse espaço para outros lugares, que pode levar esse espetáculo para outros lugares. Eu acho que é uma possibilidade de poder ampliar o diálogo e o encontro com outros artistas. Bom, o agrupamento Andar 7 surgiu no final de 2008. A princípio era um grupo de estudos, né? E aí o nosso primeiro trabalho, que é chamado Compartimento Módulo 1, ele acontece em 2009. É uma videoinstalação, e aí a gente circulou por alguns festivais, e ele tratava dessa relação mesmo da cidade, essa relação ficcional que a gente cria com a própria cidade, com a questão assim, do documento, né, quando você registra. E aí a gente foi partindo para esses desdobramentos, desenvolvemos algumas performances, e sempre pensando nessa interação mesmo com a cidade, com questões contemporâneas, políticas. E aí, de um tempo para cá, a gente montamos alguns espetáculos também, ainda sempre, como a gente trabalha muito com tecnologia, tem uma pesquisa voltada à questão da exploração da imagem, do vídeo, então a gente sempre trabalhou indoor. Então foi um desafio também ir para o ônibus, e com as possibilidades de fazer isso dentro de um ônibus, foi um convite bem, bem legal. Ainda está aquém do que a gente gostaria, queremos fazer mais, assim, no sentido de investigação imagética, mas foi um start assim, muito interessante. E aí a gente tem também um diálogo com cinema, com artes visuais. É um grupo bastante híbrido. Na verdade não é bem um grupo, o Julia Fake, que é um curta. É um curta que, na verdade, surgiu como uma performance que se tornou um curta e funcionou como curta. Então a gente teve o Fausto in Progress, que foi um trabalho de instalação cênica.
Aí a gente tem o Julia Fake, que aí já é um trabalho mais cinematográfico. E aí outros trabalhos voltados a videomapping, projeção, videoinstalações e algumas performances que eu executei, que trabalham a questão do feminino, Luciana Mãos de Banana, e aí outros projetos. As Cláudias, que é um projeto que inclusive a gente realizou na Luz também. Ele é um projeto de intervenção, mas também foi um projeto com oficinas para mulheres usuárias. Então a gente está sempre nesse diálogo aí com a cidade, com essas linguagens híbridas e sem uma definição necessariamente. Acho que é bem contemporâneo, assim, nesse sentido. E também nesse encontro, o que está sendo bem interessante do Iracema é que, além da gente trazer a performance, a questão do ônibus, ela é super popular, assim, então todo mundo pode vir, é para a família toda, tá? Um convite, é divertido, ao mesmo tempo que também traz a história trágica dessa mulher, né? É um presente. E aí hoje, olhando para o que a gente uniu de todas essas vivências, eu consigo perceber, sabe, cada uma delas, as 48 horas, né, o que aconteceu ali de forte, que é a viagem astral, a viagem de Crato que a gente foi, que tinha uma nega maluca que pegou uma peru e ela saía divulgando, gritando, falando da Iracema para tudo quanto é canto. Então esse lugar visceral da Iracema, sabe, de poder extrapolar, de poder gritar para a cidade sobre o que ela quer dizer. Quando a gente foi para Cracolândia, a gente teve uma experiência muito forte com duas mulheres que foram, e que aí a gente de lá a gente ia para Casa Amarela e elas foram junto com a gente. E aí uma delas falou assim, mas você tá muito feia, você precisa se passar um batom, né? E isso foi muito rico, porque a gente falou, poxa, tem uma vaidade, tem um lugar aí, por que a gente às vezes vai só para um, né? E aí poder ouvir das pessoas e da experiência o que poderia ser a Iracema. E quando ela veio embora, ela passou na Praça Roosevelt, que eu acho que a gente tem esse vínculo com a Praça Roosevelt desde o começo, e foi muito emocionante que ela olhou para a Praça Roosevelt e ela ficou assim emocionada de ver a praça reformada, e ela falou assim, nossa, faz muito tempo que eu não passo por aqui. Então tem essa poesia também, né? Essa possibilidade de ver que as coisas podem se transformar. E eu acho que é isso, assim, a Iracema ela é resultado de todos esses encontros que a gente foi presenteado, agraciado em um encontro com o público, encontro com a vivência e com a vida. É uma poesia e é revolucionário, né? Se pensar, é o máximo o máximo da máxima que a arte transforma, né? Lindíssima a narrativa de vocês, a experiência. Eu queria agradecer assim muito, porque acho que essas falas que fazem com que a gente, né, não perca de vista justamente esse poder transformador da arte. É incrível vocês me contarem isso e me contarem que tentaram editais e não conseguiram editais com um trabalho desse, né? É algo assim, é inacreditável para a gente pensar justamente esse campo e para a gente pensar que é levar a arte às pessoas mesmo, né? E é interessante até para a gente se repensar no campo das políticas públicas, do que a gente está pensando, né, dentro desse universo da arte e diante daquilo que a gente está lutando, né? Muitíssimo obrigada, gente. Valeu mesmo essa conversa.